E aí, pessoal, beleza? Chegando então à correção das atividades, página 131, exercício 1, é para determinar a razão que existe ali entre os segmentos de reta dados. Então, na letra A, a gente vai fazer, AB dividido por BC é igual a 4 sobre 12. Como a gente já vem falando repetidamente, é necessário, é obrigatório, que a gente faça a simplificação. Então, simplificando este 4 sobre 12, a gente tem 1/3. Na letra B, a gente vai ter MN dividido por PQ. Isso vai ficar 10 sobre 20. Simplificando, fica 1/2. Na letra C, a gente vai ter a seguinte simplificação, a seguinte razão. CD dividido por EF. CD dividido por EF é 12 dividido por 2. Simplificando, fica 6. Na letra D, nós temos XY dividido por ZW. Isso vai ficar 45 dividido por 75. Isso a gente pode dividir tudo por 15. Eu vou ter 3 sobre 5. Beleza? Essa é a resposta do primeiro exercício. Página 131, a gente vai fazer agora. O exercício é o número 2. No exercício 2, ele pede para a gente calcular as razões entre as medidas dos catetos e da hipotenusa deste triângulo. Antes de fazer a conta, vamos só lembrar como é que a gente batiza os elementos de um triângulo retângulo. Está aqui o triângulo retângulo. O nome dos dois lados que formam o ângulo de 90, cada um deles se chama cateto. Este é um dos catetos e esse é o outro cateto. Então, nós temos dois catetos. E o terceiro lado, que está aqui, na frente do ângulo de 90, que é o maior dos lados, este a gente chama de hipotenusa, com H. Hipotenusa. E aí, o problema disse que, neste caso, um cateto mede 3, o outro cateto mede 4 e a hipotenusa mede 5. Sempre a hipotenusa vai ser o maior lado do triângulo retângulo. E ele quer saber as razões entre as medidas. Razões, então ele quer saber divisão. Entre as medidas dos catetos e da hipotenusa. Então, ele quer fazer 3 dividido por 5, cateto dividido por hipotenusa, e quer saber o outro cateto, 4 dividido pela hipotenusa. Está aqui, as duas razões entre cateto e hipotenusa. Ele pede ali que a gente dê a resposta em forma decimal. Então, tu vai fazer 3 dividido por 5, dá 0, 6 vezes 5, 30. Então, aqui é 0,6. E o 4 dividido por 5 vai ser 0,8 vezes 5, 0,8. Então, as respostas são 0,6 e 0,8. É isso aí. Agora, a gente vai fazer o exercício 3 da página 131. O exercício pede para a gente encontrar a razão entre a medida da altura. Então, a gente vai fazer a razão, que é a divisão da altura, pela sombra da pessoa. O problema disse que a pessoa tem 1,80 m de altura e a sombra da pessoa é 2,70 m. Dividindo isso aqui, simplificando, eu posso dividir aqui tudo por 0,9, vai dar 2/3. E como ele não falou nada mais detalhado sobre a maneira de
apresentar, a gente sempre simplifica até chegar na fração irredutível, fração que não dá mais para simplificar. Então, a razão do exercício 3 é 2/3. Nosso livro traz umas divisões bem legais ali nos exercícios, né? Primeiro as atividades do pratique, depois analise, que é o que a gente vai fazer agora. Página 131, exercício 4. O perímetro do retângulo é 180, então primeiro vamos analisar mesmo a situação, né? Olha só, tu tem aqui um retângulo cujo perímetro mede 180, x e x, y e y. O que significa o perímetro ser 180? X mais x, 2x, y mais y, 2y é 180. O que mais que ele disse? A razão entre a base e a altura, então, o y está para x é igual a 3/4. 3/4. Base e altura. Gente, esse desenho é só para ilustrar o meu raciocínio, para facilitar a minha compreensão. Eu não sei se o x é maior que o y, ou se o y é maior que o x, porque esse desenho eu poderia ter feito assim, ó. Sabe? Chamar esse lado aqui de x e esse aqui de y. Mas não faz diferença. O que vai determinar mesmo é a resolução do sistema, tá? Então, olha, um problema de proporcionalidade, de razão, a gente chega num sisteminha de equações para a gente resolver, tá? Então, como é que eu resolvo isso? Bom, aplico a propriedade das proporções, multiplico em x isso aqui, então eu vou ter, e posso dividir toda a primeira equação por 2, para simplificar a minha vida. Então, vai ficar assim, ó, x mais y igual a 90, simplifiquei a primeira, e multipliquei em x essa, 4y é igual a 3x, tá? Agora, eu vou isolar uma das incógnitas. Eu vou isolar, sei lá, o x aqui na primeira equação. X igual a 90 menos y. Isolei o x na primeira, substituo na segunda. Vai ficar 4y igual a 3 vezes x, que está aqui. 90 menos y. Isso vai ficar 4y, distributiva aqui, 270 menos 3y. Isolando o y, o y aqui, eu vou fazer 4y mais 3y é igual a 270. E aí, 7y é igual a 270. O meu y vai ser 270 dividido por 7. 270 dividido por 7. Que número estranho, professor? É uma fração. 270 dividido por 7. Tá certo? Tá certo. Agora, como é que eu vou calcular o valor do x? Ele quer saber o x e o y, né? Meu x vai ser 90 menos y, que está aqui. 270 sobre 7. Como é que faz subtração de fração? MMC. 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 9 dá 630. Menos 270. Fazendo 630, aqui ó, 630 menos 270, olha a surpresa. A gente vai ter 360 sobre 7. Então, a pergunta era, qual é a base e qual é a altura? Bom, o y é a base, né? A base é igual a 270 sobre 7 e a altura é 360 sobre 7. Tá? Essa é a resposta do exercício número 4 da página 131. Bom, agora a gente vai resolver o exercício 5 da página 131. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o triângulo equilátero tem os 3 lados iguais. E outra coisa
que alguns vão lembrar e outros vão descobrir, aprender agora, é que a altura do triângulo equilátero tem essa fórmula aqui que nos ajuda a calculá-la. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2, tá? Para descobrir é só usar o teorema de Pitágoras. Se alguém tiver interesse, a gente pode fazer novamente, né, a dedução em aula. Lembrando que em aula eu fiz a demonstração dessa fórmula aqui. Bom, então vamos lá, vamos calcular a altura, porque o problema pede a razão entre a medida da altura, ele quer saber quanto é que é h dividido por L. Então vamos lá, o lado é 10, então o que eu vou saber? A altura mede 10 raiz de 3 sobre 2. Por que 10? Porque o lado mede 10. Então, vou substituir aqui. Simplificando, a altura é igual a 5 raiz de 3. Então, vamos lá. Como é que eu faço para calcular essa razão? É só dividir. A altura, 5 raiz de 3, dividido pelo lado, que é 10. Simplificando aqui, a altura dividido por lado vai ser raiz de 3 sobre 2. Essa, portanto, a razão entre a medida da altura e a medida do lado. Agora a gente vai fazer o exercício 6, então, da página 131. Copiei as informações dali, não levei em conta as escalas aqui, tá, gente? Só peguei as informações que a gente precisava. Então, vamos lá. AB vale 7x menos 3. 7x mais 3, desculpa. Está para CD, que é 3 que multiplica x mais 1. Já posso até fazer aqui a distributiva. Vai ficar 3x menos 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Isso é igual ao EF, está aqui, 5x, sobre GH, que é x mais 4. A propriedade fundamental, né, das proporções é o multiplica em x, produto dos meios pelos extremos, enfim, como a gente vai chamar isso é muito pessoal. Então, é esse vezes esse, vai ficar 7x mais 3 vezes x mais 4 é igual a 5x, que multiplica 3x menos 3. Aí aqui eu aplico a distributiva, 7x vezes x, 7x ao quadrado. 7x vezes 4 dá 28x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 4, 12. 5x vezes 3x, 15x ao quadrado. 5x vezes menos 3, menos 15x. Já vi que deu uma equação do segundo grau. Então, vou igualar essa equação a zero para poder usar a Bhaskara. Então, vou passar todo mundo para o primeiro membro. 7x ao quadrado mais 28x mais 3x, 31x. Mais 12 menos 15x ao quadrado mais 15x igual a zero. Aí, 7x ao quadrado menos 15x ao quadrado, menos 8x ao quadrado. 31x mais 15x, isso fica 46x. E aí, mais 12. Não tem nenhum outro para se juntar com o 12. Mais 12 igual a 4. Então, deu uma equação do segundo grau. Para nos ajudar, eu posso simplificar isso aqui. Posso dividir tudo por 2. Tudo por 2. Então, eu vou ter uma equação do segundo grau que vai ser menos 4x ao quadrado mais 23x mais 6 igual a zero. E essa é a equação do segundo grau que eu vou resolver. Então, vou copiar ela aqui em cima para facilitar aqui a compreensão, para ter mais espaço na hora de resolver. Então, vai ser assim. Na verdade, eu vou pegar os coeficientes já, né? O A é igual a menos 4, o B vale 23 e o C vale 6. O A, o B e o C. Então, primeira coisa, calculo delta.
b ao quadrado menos 4ac é o delta. b ao quadrado menos 4ac é o delta. Quem é o b? É o 23 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4 vezes o c. Isso tudo é o delta, tá? 23 ao quadrado. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 6 e 4. 9, 12, 529. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6 dá 6 vezes 6, 36. Dá 96. Esse cara é o delta. Meu delta, portanto, vai ser 529 mais 96. 12, 625. Aí, seguindo a fórmula de Bhaskara para determinar os valores de x, menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2a. Menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2a. Deixa eu focar um pouquinho melhor aqui. Então, vamos resolver essa parte da fórmula de Bhaskara. X vai ficar menos da fórmula, o b, que está lá em cima, menos 23, mais ou menos raiz de 625, tudo sobre 2 vezes a. O a é menos 4. Então, agora, o que a gente vai fazer? Resolver essa bagaça toda aí. Olha só, o x vai ser menos 23, mais ou menos raiz quadrada de 625, isso geralmente vai dar quanto, gurizada? Raiz quadrada de 625, isso dá 25. Não entendi, professor. Ó, 25 vezes 25 dá quanto? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4 e 1, 5. 625, tá? Tudo sobre 2 vezes menos 4, menos 8. E aqui a gente tem o x1 e o x2. x1 vai ser menos 23 mais 25, fica 2, dividido por menos 8. Mais com menos dá menos, divide tudo por 2, menos 1 quarto. E o segundo é o x2. Menos 25 menos 23, isso fica menos 48 dividido por 8. Menos com menos dá mais, 6. Aí tenho duas respostas, vamos analisar. A primeira não me serve, porque é negativa. E eu estou falando de tamanho de segmento, né? E a pergunta foi, determine a medida de cada um dos segmentos. Então, para determinar a medida, eu vou usar o 6. Por quê? Porque o 6 é positivo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no começo e vou pegar os tamanhos dos segmentos. Olha só, o segmento AB é igual a 7x mais 3. Então, vai ficar 7 vezes 6 mais 3. 7 vezes 6 dá 42, mais 3, 45. O segmento, o seguinte, o CD. O segmento CD é 3 vezes x menos 1. Ou seja, 3 vezes 6 menos 1. 6 menos 1 costuma ser 5, vezes 3, 15. Então, o segmento CD mede 15. Então, onde é que eu estou tirando esses valores? Lá do começo. O problema deu esses valores. Ó. O DE vale 5x. Então, o segmento DE é igual a 5x. 5 vezes 6, 30. E o segmento que está faltando ali, DE não, eu chamei de DE, desculpa, mas não é DE, é EF. Só mudei as letras aqui, me confundi. E o último é o segmento GH, que mede x mais 4. O x vale 6, 6 mais 4, isso dá 10. Então, tá aqui, 45, 15, 30 e 10 são as respostas, são os valores dos segmentos que a gente estava procurando. Beleza? É isso aí.